Olá pessoal, tudo certo? Então, estamos aí mais um dia, graças a Deus. Então, o que está acontecendo, né? Vamos lá fazer um resuminho do que está acontecendo aí. Eu atualmente estou na fábrica, né? Trabalhando na fábrica. E a antiga empresa que eu trabalhei, que foi no mercado, ela me chamou anteriormente para tá trabalhando de volta com eles. Só que, bom, é temporário, né? Então, temporário eu já estou no meu. Então, eu preferi recusar a proposta, né? Não aceitei em si. Eles queriam que eu voltasse tudo, mas o que acontece? Então, passou um determinado tempo depois e essa semana eles me ligaram de novo, me lançando outra proposta. Eles gostaram do meu trabalho em si e querem que eu volte a trabalhar com eles, né? Então, tudo mesmo, voltar teoricamente o que eu estava no talho, né? E eu gostava do que eu fazia, né? Não vou dizer, mas pô, é talho, é isso. Cara, eu gosto do que eu fazia ali, só gosto dessa interação com o pessoal, gosto de... É chato, às vezes tem um cliente chato, um cliente que parece que vai para descontar no talheiro, no cortador, como queira chamar ali, mas a pessoa também não tá, às vezes, naqueles dias bom, a gente também não tá, então, mas temos que se entender, e o importante é trabalhar, né? Hoje estou aqui então para fazer uma nova entrevista com eles. Eles meio que já conhecem o meu trabalho, mas tem o coordenador que quer me conhecer, né? Saber para quê? Para pegar direto com a empresa, pessoal. Direto com a empresa, já é outro nível, entendeu? Por isso que eu vim aqui para ver a proposta realmente, se é válida, o que vai ser oferecido, tudo, né? Nessa entrevista. E só que a vantagem é que é uma vaga fixa, como é que se chama? É direto com a empresa, não tem prazo de validade, posso ficar por anos e anos nessa mesma empresa se eu quiser ou eles quiserem. Então isso abre muitas portas até onde eu soube, né? Até questão de financiamentos ou empréstimos, ou sabe, até poder financiar às vezes uma casa, alguma coisa, depois pegar residência aí, claro, né? Mas pega um tempo de trabalho aí também, tudo. Mas já é bem diferente do que você está num contrato temporário, né? Pelo que eu soube, é bem melhor. Então, e é uma coisa mais certa, né, pessoal? Eu tô procurando a estabilidade do trabalho, principalmente, já que eu não posso ter minha própria empresa, né? A princípio não tenho minha própria empresa. Vou estar pelo menos trabalhando num lugar que eu gosto, né? Que seria um trabalho que eu gosto de estar executando e estável, né? Então é isso aí, estou aí esperando um pouco da horário, né, para poder estar indo nessa entrevista. Não posso passar muita informação de onde vocês devem saber mais ou menos, ou se não sabem, capaz de me ver aí trabalhando de novo no talho. Então, mas dá boa, que é algo que eu acho que vai ser o melhor. Às vezes esse processo de entrar numa empresa, sair, for para outra, tudo, pessoal, porra, mas de novo trocando trabalho. Aí é que tá, aqui o trabalho, tu não tem que se apegar ao trabalho em si, porque principalmente os temporários. Não adianta esperar que eu vou pegar no trabalho temporário, vou caprichar ao máximo que eles vão me contratar. É o que mais se vê, a pessoal se dedicando, às vezes tudo certinho, tudo do nada manda embora. Sim, você deve se dedicar, sim, mas o meu ponto de vista, eu acho que você deve fazer aquele normal ou um pouquinho a mais, mas não demais, entende? Porque não vai fazer diferença, muitas vezes vão te mandar embora como se fosse nada e boa. E principalmente se tu já trabalhou na empresa, te mandaram embora, depois volta de novo, ou que a empresa tem um certo histórico, que tem empresa aqui que tem um histórico que a pessoa fica 2 anos
digamos, entre esses 2 anos, tu foi demitido umas 2, 3 vezes já, pelo menos. Então, fica ali 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, ou 6 meses, demite, depois recontrata. E uma jogada que eu soube que as empresas fazem. Uma coisa que eu vi sobre um advogado ali falando um vídeo ali, é que a empresa, depois de 6 meses que está temporária com você, ela é obrigada, se a empresa continuar com o contrato ali, ela é obrigada, você já está fixo direto com a empresa. Vamos supor, tu pertence a uma Adecco da vida, que é um exemplo aqui que tem muito aqui. Depois de 6 meses, se você continuar nessa mesma empresa, que eles não te contratarem ou não te demitirem, que você siga ali naquela mesma empresa ali, você já é automaticamente contratado fixo já com a empresa final, entende? E eles não falam isso, eles vão às vezes te ficar mais, sei lá, mais 3 meses depois, ou sei lá, depois te dispensam, depois te recontratam. Pode acontecer isso, né? Então, cada caso é um caso. Só tô falando isso porque eu vi o advogado falando isso. Então, é bom dar uma pesquisada. Também acho que a empresa, no máximo, poderia estar ficando com você 6 meses, se ela, ou a terceira que eu me refiro, né? Se a empresa final quer você, beleza. Se não quiser, vai ter que te dispensar, né? E só que é complicado. Ela te dispensa, te deixa, sei lá, 3 meses em casa, ou tu vai ter que achar outra coisa para depois te recontratar de novo. Eu acho que já não deveria poder, sabe? Não poder voltar como temporário nessa mesma empresa, porque tu já fez 6 meses naquela empresa, ela já conhece teu trabalho. Por que tu tem que voltar como temporário de novo? Se você voltasse nessa empresa, somente poderia ser feito se fosse direto com essa empresa, entendeu? Então, você já foi lá nessa empresa, prestou serviço durante 6 meses, te dispensaram, e se eles quiserem te recontratar, nada de temporário, somente fixo com a empresa. É o meu ponto de vista. É uma forma, quem sabe, o governo mexe, né, obrigando que as empresas às vezes possam ter que ficar com o funcionário. Tem essas regras trabalhistas ali em si, né? Então, tô aprendendo ainda um pouco sobre essas regras em si, mas o correto é isso aí. Se a empresa quiser depois, já fez um teste de 6 meses, se tu não conhece o trabalho do cara de 6 meses, eu acho que tu não vai conhecer mais. Pelo que eu soube, é toda uma burocracia também para demitir a pessoa, se contrata direto com a empresa também. Então, faz com que segure mais os funcionários, que a empresa possa ser meio que obrigada a ficar com aquele funcionário, né? Quem souber mais informações possa passar aí embaixo nos comentários aí. É até bom, a gente vai trocando ideias, né, em si. Então, vamos fazendo aí o possível aí para agregar informação aí para o pessoal, né? Eu tô notando aqui que o vidro tá meio sujo, mas é que o carro em si tá meio sujo, eu tenho que tirar um tempo para lavar em si. E a Aline, eu acho que não curtiu muito a ideia de voltar pro mercado, porque daí não tem um final de semana certo, né? Vamos supor, às vezes cai segunda e terça, às vezes quarta e quinta, às vezes sábado e domingo, às vezes, entende? Daí eu falei pra ela, eu gosto mais desse formato. Eu não me importo de trabalhar sábado e domingo, não é esse o meu intuito ali. Eu vim pra cá eu sabendo que ia ter que trabalhar às vezes final de semana, trabalhar mais horas. E o bom também que uma das vantagens que se tem, que era do trabalho aqui, não gosto de voltar a antigas empresas, já digo pra vocês, mas o bom do trabalho que tinha aqui, vamos e venhamos, é como se eu estivesse no ar-condicionado, né? Eu gosto do frio, e hoje eu tô trabalhando no extremo calor. E ali é sempre o mesmo clima, indiferente se é inverno ou é verão. Então é o mesmo clima, um pouco mais gelado, mas é sempre esse clima. E eu gosto disso, né? Então vai fazer com que eu não sofra tanto, né? Na parte física, na parte mental, às vezes pode um pouco mais, porque tem que lidar com o cliente. Mas dependendo da função, a gente saiba lidar com o cliente, às vezes descontrai, troca umas ideias, e é muito bom, né, cara? Eu tô aprendendo muito a fazer vídeos aí, tentando melhorar um pouco nos vídeos. Eu
sou um pouco falante às vezes, mas nos vídeos eu fico um pouco mais assim, bloqueado não, mas um pouco mais receoso, sei lá, para falar as coisas. Às vezes tu fala uma coisa, não é aquela, tu fala um item, tu fala uma coisa, mas não é aquele sentido que tu queria expressar, e a pessoa entende totalmente diferente daí e fica nisso, né? Mas então, só para vocês, uma dica também bem aleatória, né? Uma coisa bem aleatória. Rádio que eu gosto de ouvir aqui também é a Mega Hits, Comercial e Cidade. Tem Cidade FM, Comercial e acho que é Mega Hits, que tem elas que mais toca aqui, parecem Viseu, tá? Então é umas rádios que quem sabe vocês possam estar ouvindo também lá aí do Brasil. Baixa aí rádios online em Portugal, ali que tu vai ver possivelmente essas aí, as que tem aqui pra minha região aqui, possa ter para outras regiões também, mas é o que mais toca aqui pro pessoal, e fazendo propaganda de graça para eles então, mas é o estilo musical aí que a gente curte aqui, pra já ir se acostumando até o ouvido, tá? Se acostumando com o jeito de falar deles também, que isso ajuda muito, principalmente que nem eu vou trabalhar com o público, né? Principalmente para mim que vou trabalhar com o público, desculpa aí, principalmente que eu vou trabalhar com o público, daí isso vai ajudar bastante na questão do entendimento do que eles estão passando pra gente, né? O entendimento do pedido, digamos, da carne, explicando o que eles querem ou algo assim. Então nós temos que se adaptar ao local, o lugar aqui. Então no começo, até para atender telefone era muito mais dificultoso tudo, então isso ajuda para você que vem migrar aqui para Portugal, ajuda muito a acostumar o ouvido, né, para estar com o sotaque daqui, com o jeito aqui de falar tudo. Então eu não sei se isso é importante para ti, eu considero como importante, é como se tu estivesse aprendendo uma outra língua que eu falo. Muitos falam, você fala português Portugal, português Brasil, e já estava um comentário, pelo que eu vi numa reportagem, que estão a fim de mudar para língua brasileira, em vez de ser língua portuguesa brasileira, ser língua brasileira já direto, que eu me considero, muitos vão criticar, muitos vão falar, mas eu falo brasileiro, eu não falo português de Portugal, português brasileiro. Derivou do português, por isso que eu digo, não é preconceito nada, a gente agradece ali, mas é derivado, uma língua derivada do português, e ela tem tanta alteração, tanta mudança, que já se torna, eu acho, uma outra língua, né? Muito sotaque, muitas partes verbal que o pessoal de Portugal muitas vezes critica, que a gente fala errado o português, e muitas vezes não é que a gente fala errado, que nós já temos uma outra língua, uma derivação muito grande, fazendo com que aparenta ser uma forma errada de falar, mas no meu ponto de vista é uma outra língua, por isso que a gente fala, parece errado ali, e venhamos, a gente fala errado mesmo, mas nós se entendemos e tá tudo ok, tá tudo bem. E todo nativo, até eles mesmo falam muitas coisas erradas e tá tudo bem, se entender tá legal. Claro que tu vai para um concurso, alguma coisa, tu possa te exigir um pouco mais, mas ainda bem que nós somos falantes da língua portuguesa, né? Então aí aqui o pessoal que está imigrando para cá são muitos que não falam às vezes língua portuguesa. Isso eu acho um pouco errado, porque nós temos Portugal teve muitas colônias portuguesas, então não há necessidade de vir imigrantes às vezes de outras nacionalidades, principalmente que venham para mudar a cultura daqui. Eu acho que a gente tenha a nossa cultura, a gente pode carregar um pouco disso, mas a gente tem que respeitar o pessoal que mora aqui, né? Tem que respeitar as tradições daqui, tentar se acostumar com o ritmo que é daqui, né? Mas a gente tenta, né, fazer o possível, mas às vezes é algo que
sem consciência ali, quando vê tu tá fazendo algo errado, mas principalmente questão de barulho, algazarra, fazer bagunças, caixas de som e coisa, não, isso aí, Portugal gosta de paz, pelo que eu vi, eles gostam de sossego, eles gostam de um lugar calmo, e é o que eu tô procurando também, sabe, lugar calmo, tranquilo, que eu possa sair final de semana, curtir, sei lá, aquele bem-estar assim, do lado de um lago, ou algo assim. É um modo de vida, né? Vamos supor, quem quer bagunça ou algo assim, vai para grandes cidades ou algo assim. Mas bora lá então, vou lá, senão eu vou perder a hora da entrevista. Então, vão acompanhando aí, pessoal. Curta, compartilha, comenta, se inscreva. Não se esquece aí, pô. Valeu! Então, pessoal, cheguei depois da entrevista lá, então foi... Sinceramente, foi realmente uma entrevista, me perguntou algumas coisas, tive entrevista com um coordenador, então, do estádio aqui, vamos supor, da região inteira aqui, um dos dois, com os dois, na verdade, coordenadores ali, né, conheci os dois coordenadores do estádio de Portugal, então, já fui entrevistado por ele perguntou minhas experiências e tudo, e perguntou mais para saber quais eram minhas intenções realmente para se manter ou não no emprego, na função, né? Então, eles não querem estar contratando efetivo uma pessoa que não está com jeito de ficar muito tempo, né? Então, eles querem uma pessoa que possa, né? Tem todo um custo, um treinamento, tem todo, né? Eles querem que a pessoa fique por tempo, né? Peguei e respondi com sinceridade, não pretendo, como eu disse, voltar para a área de informática a princípio, né? Eu não quero estar retornando em si para essa área, eu gosto do que eu estava fazendo, né? Que seria cortador ali, gosto do que eu estava fazendo, pretendo continuar por um tempo a estar fazendo isso, não sei por quanto tempo, também não vou mentir para vocês, não sei se passar o resto da vida trabalhando com isso ou não, mas o que eu estava fazendo eu estava gostando, então senti bastante quando foi que eu saí de lá do mercado, do talho em si, e então vamos ver se, a princípio ele gostou do meu perfil, gostou das respostas que eu dei em si, e deu boa, né, pessoal? Deu boa, a princípio ele só vai confirmar o dia em si que eu poderia estar começando, eu levo os documentos, dão um fardamento ali, tudo, que chamam de fardamento, uniforme, então vou me dar o fardamento normal, segunda temporada nesse mesmo mercado, mesmo talho, tudo, então estou retornando. Esqueci de dizer, então, em relação ao emprego, por enquanto é isso. Eu vou ficar aguardando a ligação dele, me falar o dia e o horário, tudo para começar. Eu dou baixa na antiga empresa ali, finalizo o contrato ali com a antiga empresa e sigo nessa nova. Então, basicamente, não vai mudar muito, acredito, a parte salarial ali. Então, possivelmente não vai afetar muito o orçamento ali em si. E agora os dois trabalhando também já não afeta tanto, porque daí já são 2 salários, né? Então, lembrando que em Portugal o pessoal tem que se focar em conseguir que os dois trabalhem, tá? Então não é somente um, os dois têm que estar trabalhando, os dois têm que estar se dedicando, e principalmente eu vejo que muitas mulheres, vamos dizer, não sei se... Muitas mulheres vêm sem carteira de motorista, sem a carta de condução. É muito complicado, porque você vai ter que trabalhar em comércio e possivelmente em grandes cidades, vamos supor que nem aqui, Viseu. Então tu vai ter que trabalhar em Viseu, tu vai ter que trabalhar próximo aos comércios do centro ou centrinho, sei lá que for da cidade. Não vai ter outras opções. Fábrica possivelmente, a não ser que tu more muito perto da fábrica, mas, tem imensamente bolos de currículo, eles vão escolher o teu muitas vezes para sem carta, porque às vezes precisa que tu leve um material, às vezes para uma outra filial ou algo assim, e você não tem carta de condução. Aos poucos eles vão tirando esse pessoal, eles não vão escolhendo esse pessoal. Então
Se possível, faça a carta de condução, né, no Brasil. Eu sei que é caro, eu sei, mas ou faça lá ou faça aqui, se conseguir em si. Não sei como é que é o processo, precisa de residência ou não. Mas lembra, faça. Eu fiz a validação, não a renovação da minha carta de condução, ainda no Brasil, faltava 2 anos ainda para vencer. Eu fiz antes, por quê? Porque eu iria vir migrar para cá. E assim que vir a residência, eu já vou trocar, eu acho, que é aqui de Portugal mesmo, que daí eu já posso até dirigir para outros países próximos aqui, né? Se souber alguma dica aí, também vai passando, nós estamos aí para se ajudar. O nosso canal aqui, sinceramente, não é focado tanto, é mais para ajudar o pessoal que está vindo do Brasil para cá, ou que alguma dica que sirva para algum aqui também em si, mas o foco muitas vezes é para o brasileiro. Não que não seja para o português também, mas é mais para o brasileiro que está vindo passear, emigrar, ou turistar, que seja, o que seja ali, né? Então, as nossas dicas mais é para esse pessoal. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.